Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma vitória do Vascão no Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Vitória, uma vitória fundamental para o Vasco da Gama, sabe? Uma vitória que dá para a gente não só os 3 pontos, que faz a gente subir bastante na tabela, mas que principalmente dá tempo para o Vasco da Gama se organizar e sair dessa barafunda onde ele se meteu. O que eu estou falando com isso? Pô, quando a gente, há um tempo já, né, mas principalmente depois que a gente foi atropelado pelo Criciúma, a gente olhava para a tabela do Campeonato Brasileiro e já, pô, sabia, né, cara? O jogo decisivo desse mês, o jogo mais importante de maio, era, sem dúvida, essa partida de ontem contra o Vitória. Se você pega os outros jogos, os que já passaram, o jogo pela Copa do Brasil de ida contra o Fortaleza no dia 1º de maio, o jogo contra o Atlético Paranaense depois, né, no dia 5 ou 4 de maio, não lembro. O jogo que a gente vai ter contra o Flamengo no domingo que vem, o jogo da volta contra o Fortaleza e o jogo contra o Palmeiras também pelo Campeonato Brasileiro. Cara, nenhum desses jogos é tão importante, nem de perto, quanto foi essa partida contra o Vitória ontem. Por que eu estou falando isso? Ora, é muito simples, né? É porque essa partida é a partida em que o Vasco não podia negociar com outro resultado que não fosse a vitória. A vitória era fundamental para não empurrar o Vasco numa crise tremenda, num lamaçal do qual seria muito difícil escapar. E até por conta disso é que, cara, me angustiou demais a postura da direção do Vasco em relação a essa partida, né? A maneira morosa, a maneira lenta, sem dar a devida importância e a devida urgência a essa partida, em relação principalmente à escolha do treinador, me desesperou demais, né? A gente tá sem treinador desde essa derrota contra o Criciúma, uma partida em que, cara, assim, ainda que o Vasco tenha sido pego de surpresa, né? Aceitando então que eles não estavam esperando nada e de repente o Ramon Dias resolveu se demitir. Não dá para aceitar tanta morosidade na hora de escolher um novo treinador, sabe? A gente, com a mesma rapidez que se aceitou a demissão do Ramon, né, em 12 minutos, já estava publicando nas redes sociais que, beleza, então a gente não conta mais com o Ramon, essa mesma agilidade, ela precisava estar presente na hora de escolher um treinador. Tudo bem, não dava para escolher, ter um treinador novo já para a partida contra o Fortaleza, não dava para ter um treinador novo já para a partida contra o Atlético Paranaense, ali uma semana, né? Eu acho que uma semana é um prazo razoável para já escolher um treinador. Então, no jogo contra o Atlético Paranaense, ainda que não tivesse um treinador na beira do campo, já era para ter um treinador anunciado, já era para na terça-feira, quando o elenco se apresentou de novo, já era para ter um novo treinador ali em campo, treinando essa galera, tentando achar soluções para esse time do Vasco entregar um pouco mais do que vem entregando, né? E esse desespero meu, ele aumentou lá na sexta-feira, quando saiu aí a provável escalação do Vasco, uma formação, para mim, bem equivocada, né? Não só a manutenção do Rossi na direita, como principalmente pela escalação do meio campo, né? Um meio campo com Esforça, Galdames e o Payet, que é um meio campo com muito pouca pegada. Um dos principais problemas do Vasco nesse ano tem sido a falta de pegada no meio campo, e aí a solução para esse jogo contra o Vitória, do treinador interino, Rafael Paiva, foi justamente, talvez, um dos meio campos menos mordedores que a gente poderia imaginar, né? E aqui eu nem culpo o Rafael Paiva por isso, tá? Porque ele tá pegando aí um rabo de foguete, tá numa situação muito complicada. Por melhor treinador que ele possa ser, ou que ele possa vir a ser, ele, cara, não tem ainda aí a expertise e até mesmo a ascendência sobre os jogadores, né? Não é como se o cara fosse um treinador já mais rodado, que então chega para comandar um grupo e o grupo vai respeitar o que ele fala, vai, né, aceitar sem críticas o que ele fala. E isso ainda mais agravado pelo fato de que ele é um interino. Então, assim,
Nem para fazer planejamentos ou trabalhos de mais longo prazo ele consegue, porque pô, ele sabe que a qualquer momento ele vai ser substituído pelo treinador que vai assumir o Vasco definitivamente, né? Então eu fiquei bastante exasperado com tudo isso. Até pensei em fazer um vídeo aqui pro canal, acabou não rolando por conta, né, o final de semana foi aí bem cheio, não é mesmo? Mas ainda bem que apesar de tudo, o Vasco conseguiu ali uma vitória. Acho que foi uma vitória mais na sorte do que na qualidade, né? Mais na sorte do que no juízo, para fazer uma referência àquele estado. Porque, cara, a verdade é que são aquelas coisas do futebol. Ganhamos do Vitória? Ganhamos, mas poderíamos ter empatado e poderíamos eventualmente até ter perdido, apesar de ter enfrentado uma equipe frágil, muito frágil, que nem é essa equipe do Vitória, né? Mas o importante é que a gente conseguiu vencer, conseguiu achar 2 golzinhos ali no talento do Payet, e isso vai trazer uma tranquilidade para a gente, né? Acho até que ontem eu transmitia a partida lá pelo Expresso 1923, né? Outra iniciativa vascaína que eu tenho feito aqui no YouTube, na internet, com outros influencers, né? Creators vascaínos. Não fica mais uma vez o convite, vou deixar o link para o canal aí no final desse vídeo. Eu já vi comentários, a gente foi um crítico à atuação do Vasco e muita gente defendendo, achando que a gente estava sendo muito amargo, exagerado. E essa reação do público, ela na verdade só reforça essa minha impressão da importância dessa vitória. Porque a gente sabe, cara, que no futebol, no esporte em geral, mas vamos tratar aqui do futebol e do futebol brasileiro. No futebol brasileiro, a percepção da torcida e dos dirigentes e da imprensa e de todo mundo que acompanha o futebol, ela é muito influenciada pelo resultado. Muito influenciada. A mesma partida de ontem, se o Vasco tivesse jogado a mesma coisa, mas, pô, aquela bola do Vitória que bateu na trave tivesse entrado, entendeu? Uma das chances claras de gol lá que o Vitória teve tivesse entrado, em vez dos caras chutarem para fora, e a gente tivesse empatado aquela partida, atuando igual a gente atuou, a percepção da torcida ia ser muito diferente. Ia estar criticando muito mais, ia estar muito mais desesperançosa, né? E como a gente ganha, a vitória traz esse alívio, né? Eu até lamento que a gente não possa ter vencido por mais. A gente conversava na transmissão ontem sobre uma eventual, quando estava 2-0 ainda, e o Vasco criou outras chances, chegou a se construir a possibilidade de um eventual placar mentiroso, né? Não que o Vasco fizesse mais um gol, e aí o Vitória meio que entregasse os pontos, e a gente vencesse por 3-0. Ia ficar aquela impressão de que o Vasco, pô, teve a partida sob controle, de que o Vasco, né, dominou o jogo, o que não é verdade. Mas o resultado traria mais confiança para esse grupo, né? Traria mais confiança para essa torcida e daria esse tempo que eu estou falando para, com a chegada de um novo treinador aí, arrumar as coisas com mais tranquilidade, né? Porque se a vitória não vem, o clima ia ficar muito nervoso. Eu já tinha essa percepção antes, que eu estou comentando com vocês, né? Desde a derrota contra o Criciúma, que eu já projetava, já imaginava que essa partida ia ser fundamental e que a não conquista desses 3 pontos nesse jogo iria causar um drama muito grande para o Vasco. E acompanhando a partida ontem, essa impressão ela se confirmou. Porque a gente já viu um estádio muito vazio, tá bom? Que era Dia das Mães e tudo mais, mas, cara, há quanto tempo que a gente não vê o Vasco não lotando o São Januário, que hoje em dia é um estádio pequeno para a torcida do Vasco, né? A gente viu que as torcidas organizadas não entraram com a bateria, num claro sinal de protesto. Houve aí, circulou o boato de que tinha ali um salve lançado, de que, cara, causar quizumba para quem quisesse defender lá. A gente viu a torcida muito irritada no primeiro tempo, com a partida ruim do Vasco. E a verdade é que se o Vasco não constrói essa vitória, não consegue ali construir a vitória logo no começo do segundo tempo, o caldo ia entornar com certeza. Já tinha
estava tendo lançamento de objetos no primeiro tempo, né? Mostrou na transmissão lá o Klaus mostrando um arame que estava em campo, não sei de onde que veio aquilo, mas depois o Payet pegando uma garrafinha d'água e falando para a torcida não jogar. Enfim, acho que uma derrota ia entornar o caldo para o Vasco, eventualmente acabar com mais uma suspensão de jogos em São Januário, que ia complicar muito a situação do Vasco, né? Ia complicar, até porque a gente estaria repetindo os mesmos erros do ano passado. E isso é uma coisa que talvez mostre aí, justifique, explique essa má vontade da torcida, essa desesperança, né? A gente já na 6ª rodada do campeonato e a torcida já abandonando o Vasco, vamos dizer assim, né? Não lotando São Januário, porque é o que eu falei, cara, assim, a pior coisa que tem agora nessa era SAF do Vasco, aí, do Vasco SAF, é a gente perceber a repetição dos mesmos erros. Aconteceram muitos erros ano passado, mas era a primeira temporada dessa nova direção na primeira divisão, no campeonato de Série A. Então, a gente ainda poderia alimentar ali a esperança, né, de que, cara, eles vão aprender com os erros, as coisas vão ser corrigidas. E chegou a se ter uma impressão de que isso estava acontecendo quando, no final do ano, a gente renova com o Ramon, a gente traz o Alexandre Matos. Então, seriam ali cabeças mais experientes e inquestionavelmente vitoriosas no comando do Vasco. Mas aí passa 3 meses, esses caras já saíram do Vasco. Os erros que o Vasco fez no ano passado, ele repete esse ano, a saber, uma janela muito ruim no começo do ano, né, de você trazer jogadores. Nesse sentido, acho que essa janela foi até pior que a do ano passado, porque no ano passado a gente fez uma janela muito aquém do que precisava para jogar uma Série A, mas a gente ainda trouxe muitos elementos importantes, né? Muitos jogadores aí que são valorosos até hoje. O próprio Léo Jardim, o Léo Pelé, Piton, toda essa galera veio naquela primeira janela, né, do ano passado. Dessa vez, pô, a gente trouxe menos jogadores e esses jogadores, eles não estão fazendo a diferença para o Vasco, né? Talvez o jogador mais importante aí, mais diferenciado dessa janela, seja o João Vitor, que está agora recuperando a titularidade. Pô, 5 meses depois de ter chegado, foi o primeiro reforço anunciado, né, dessa janela, e até hoje não é um titular incontestável. E o David, né, com todos os problemas que o David tem, ele é o jogador que chegou aí nessa janela que, pô, virou mais titular do time, né, que mais tem ajudado o time com todos os problemas que ele traz junto. E estávamos prestes a repetir outro erro também no ano passado, que é o erro de perder pontos em São Januário para concorrentes diretos, né? Para times que vão provavelmente brigar na parte de baixo da tabela até o final do campeonato. E se você perde em casa para times que vão brigar até o final do campeonato na parte de baixo da tabela, você também está incluído entre os times que vai ficar até o final na parte de baixo da tabela, né? Isso, para mim, é meio que uma obviedade. Então, ano passado a gente perdeu para o Bahia, logo na 3ª rodada, depois a gente perde para o Santos, que foi rebaixado, depois a gente perde para o Cruzeiro em casa, que também brigou até o final, depois a gente perde para o Goiás, e ali, quando a gente perde para o Goiás, a 4ª derrota em casa para um time que também acabou sendo rebaixado, né, e depois de não conseguir vencer fora também, só ali naquele momento que a torcida realmente perde a paciência e começa a quebrar tudo, e aí vão interditar São Januário, e aquele drama que vocês se lembram. Dessa vez, a coisa parecia caminhar para acontecer já ontem, né? No segundo jogo que a gente perde em casa, era muito provável que a gente já visse um replay da partida contra o Goiás, se a vitória não viesse. Isso, para mim, é uma prova aí de que a torcida esse ano está muito menos paciente, né? Muito menos disposta a tolerar os erros aí dos dirigentes do que estava no ano passado, né? Obviamente, por um acúmulo aí de falta de boa gestão no Vasco da Gama, não é mesmo? Então, essa vitória, do jeito que foi, né? O importante, mais do que nunca, aquela frase dos 3 pontos, é muito importante. Porque a gente consegue, com essa vitória,
construída do jeito que foi, com o Vasco dando mole, com o Vasco podendo eventualmente, com um pouco mais de azar, empatar a partida que seja. O importante é que a gente consegue 3 pontos e a gente consegue essa folga, essa tranquilidade, essa possibilidade aí de não só uma confiança mais da torcida, repito, como uma confiança maior dos jogadores. A gente ainda tem jogadores novos que, na minha opinião, estão sentindo muito esse momento do Vasco, tão inseguros. Então, os caras já não têm ali uma super qualidade técnica, né? Ainda fica inseguro, ainda fica querendo jogar sem se comprometer, acaba muitas vezes tendo um jogo ainda mais burocrático do que já teria. Eu estou falando de quem aqui? O próprio Sforza, o Cocão, o Eric Marcos, que entrou muito mal contra o Atlético Paranaense, é um jogador novo também ainda. São jogadores que sentem mais a pressão, sabe? O próprio Adson, esse tipo de jogadores, eu acho que eles vinham sentindo a pressão e o rendimento do futebol deles ainda ficava mais abaixo do que é o esperado por conta do clima, né? Na torcida, e no jogo, e na tabela e tudo mais. Ainda bem que a gente tem, diferente do ano passado, bons jogadores experientes e que conseguem segurar a onda e que sabem lidar com esse momento, né? Até por uma coincidência ou não, a gente vai ver que o jogo ontem foi decidido por essa galera mais experiente. Foi o Payet, né, dando 2 assistências para o Maicon e para o Verratti, que são 2 jogadores também mais veteranos e que já estão mais acostumados a lidar com esse tipo de pressão. Então, depois que saiu 2-0, você vê que os caras estavam até talvez demais, né? Chegar a perder a linha, fazer umas firulas ali, a gente acaba até entregando um gol para o Vitória, talvez por uma soberba ali do time que estava tocando a bola, mas o Cocão ali deu uma vacilada. Mas enfim, acho importante. É importante a confiança. Mesmo que não pode deixar descambar por uma soberba, né? Até uma coisa meio louca, né? Você tão rapidamente achar que está mandando bem, mas é importante no futebol a confiança. Se o jogador tiver sem confiança, ele não consegue fazer nada, e aí o que já está ruim vai ficando pior, né? É um dos motivos pelos quais a sequência de derrotas vai deixando cada vez uma virada, né? uma escalada mais difícil, né? Então, a gente consegue, com essa vitória contra o Vitória, a gente consegue dar uma respirada, a gente sobe um pouco na tabela e a gente, com isso, vai ter mais esse tempo, né? A gente espera que chegue o treinador novo aí agora. Ainda acho que o Vasco está, dando muito mole nessa questão, tá demorando demais. As informações que chegam, não sei quando esse vídeo for ao ar, talvez já esteja até oficializado, espero que já esteja oficializado aí, a chegada do Álvaro Pacheco como treinador. Não sei se é o nome certo, né? É um treinador ainda muito novo, é um treinador que tem um bom trabalho, é verdade, no Vitória do Guimarães, né? Nunca treinou aqui no Brasil, então vamos ver, né? Acho ruim, acho que vai dar errado necessariamente? Não, acho que é uma aposta. Acho que é uma aposta. Não sou contra esse tipo de aposta. Acho que o Vasco tem que apostar mesmo, né? Quem tem aí os orçamentos, maiores orçamentos do Brasil, né? Já está com dinheiro para gastar e jogar fora, esses caras podem ir só na certeira. Contrata só os treinadores mais badalados, contrata só o jogador já mais badalado, tem dinheiro para gastar, então pode, né? A gente que tem menos, quando o orçamento fica menor, para você se equiparar a esses times lá de cima, você tem que fazer algumas apostas e torcer para elas se pagarem. Agora, tem 3 coisas que eu acho nisso aí. Primeiro, talvez não fosse o momento certo para uma aposta. A gente quer fazer uma aposta, quer trazer um treinador de fora, um treinador com poucos trabalhos, achando que ele pode funcionar aqui, tudo bem, apoio. Mas eu acho que o momento ideal para isso talvez seja lá no começo da temporada, quando você tem ali uns 3 meses de campeonato carioca, primeira fase da Copa do Brasil, jogos que são mais fáceis, e aí você consegue ver, né, se o cara vai estar realizando um bom trabalho ou não, né? Agora, com a corda no pescoço, com só jogo complicado, um atrás do outro, não é o melhor momento, né? Tem essa questão.
A outra segunda questão é que eu acho que a gente tem que apostar, e eu acho que a gente tem que arriscar em nomes novos, sim, mas essa direção do Vasco aí me permite ficar com o pé atrás em relação às escolhas que ela faz, né? A gente, o staff aí, que escolhe jogador e que escolhe treinador também, apesar de ter gostado da passagem do Ramon, a gente viu que foi uma coisa meio, assim, fortuita, né? Não foi que o Vasco, quando caiu o Barbieri, foi direto no Ramon. Não. Passou um mês, não tinha treinador, o Ramon tinha sido oferecido, vai tu mesmo, não consegui achar outro, vai tu mesmo, né? Então, assim, a gente, pelas escolhas da diretoria e, não sei, o scout, ou quais são ali como é que se fala? As estratégias que são usadas para escolher os profissionais que vão ir para o Vasco, mas essas escolhas ruins aí do último ano nos permite ficar também um pouco temerosos quanto a mais essa, né? E a terceira coisa, reforçando o que eu já falei aqui antes, é essa questão do tempo, né, que você leva. Porque assim, beleza, vamos apostar num nome novo, vamos apostar aí no Pesolano, vamos apostar aí nesse Álvaro Pacheco, beleza, vamos apostar. Mas escolhe um nome que já esteja disponível. Vamos apostar num nome que, cara, que nem eu comentei, na terça-feira passada, antes do jogo contra o Vitória, já pudesse chegar para já ir conhecendo o grupo, para poder já ir trabalhando seus estratagemas, para a gente entrar agora contra o Vitória já com um treinador novo, era essa a expectativa. Agora, a gente vai ter mais uma semana ali vazia, né, sem jogo do Vasco, para se preparar para a partida contra o Flamengo, no sábado. E tem tudo para ser mais uma semana perdida, porque tem gente falando, né, o Gilmar Ferreira, que veio primeiro com essa informação de que ia fechar mesmo com o Álvaro Pacheco, ele falou que o Álvaro Pacheco viria só depois do jogo, só depois do próximo final de semana, porque ele ainda ia querer terminar o Campeonato Português lá, terminar de comandar o Vitória de Guimarães antes de vir para cá. Ontem também, na coletiva pós-jogo, perguntaram isso para o Rafael Paiva, provavelmente você ainda vai treinar um time contra o Flamengo. Pô, eu acho isso temerário, cara. A gente vai perder mais uma semana, sabe? E mesmo que não seja assim, mesmo que se antecipe essa chegada dele, vai anunciar o cara agora, na segunda-feira, aí chega amanhã, quando é que ele vai começar a treinar o time? Quando é que ele vai entrar em campo ali para conhecer os jogadores? Nas vésperas da partida, jogando sábado, entendeu? Então, vamos perder mais uma semana. E aí depois, se nada mudar, essas semanas vazias que a gente teria para o treinador ir conhecendo a equipe, ir tentando implementar seu estilo de jogo, não vai ter mais. Porque depois que a gente jogar contra o Flamengo, na quarta-feira já tem um jogo da volta contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Aí depois, no final de semana, já joga contra o Botafogo, contra o Palmeiras. Aí depois vai ter Campeonato Brasileiro no meio de semana de novo. O Vasco pega o Cruzeiro. Então essa semana inteira para treinar, a gente não vai ter, né? A menos que se suspenda o Campeonato Brasileiro aí, que é uma outra questão, a gente não vai ter mais tempo para treinar, né? Então já tinha que ter trazido esse treinador muito antes. Independente de qual fosse o nome, ainda mais que você vai fazer uma aposta, uma coisa assim, tô esperando aqui para trazer o Guardiola pro Vasco, sabe? Um treinador incontestável, um treinador que com certeza vai poder agregar muito pro time, só que ele tem que esperar o Guardiola terminar lá a campanha dele no Manchester City. Beleza, vamos esperar até o final, porque, né, quando o cara chegar, o cara vai fazer a diferença. Agora, para fazer uma aposta, será possível que as únicas apostas, os únicos treinadores novos e com potencial aí para serem grandes, eram treinadores que estavam empregados e fazendo? Eu não sei, cara. Eu fico realmente me perguntando isso, né? Mas, enfim, menos mal, que mais aí na sorte do que no juízo, o Vasco conseguiu essa vitória e aí o treinador vai chegar com alguma tranquilidade para trabalhar. Eu acho que a torcida vai ter um pouco mais de paciência, né? Uma vez que a gente conseguiu essa vitória, então a gente dá um respiro aí na tabela, a gente subiu agora para 13º. Tem essa questão também dos adiamentos do campeonato, né? Parte em função dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, em parte por outros motivos, né? O Cuiabá na Copa Verde, tem o Fortaleza na Copa do Nordeste. Então tá tendo um monte de jogo adiado que cria essa posição do Vasco na tabela, que ela é meio falsa, tá? O Vasco está em 13º, com 6 pontos, mas na verdade,
essa posição é falsa, porque o Vasco tem 6 pontos em 6 jogos e está em 13º. O Criciúma, que está atrás dele, tem 5 pontos, mas só tem 3 jogos. Tem 3 jogos a menos que o Vasco. O Criciúma, ele não jogou nessa última rodada agora, porque o jogo era contra o Cuiabá, que está na Copa Verde, já não tinha jogado antes por causa do jogo contra o Fortaleza, eu acho, não sei se teve questão da... Então ele está 3 jogos atrás. Se desses 3 jogos que ele tem a menos que o Vasco, ele empata um, já cola na gente, e aí tem um saldo melhor que o nosso, já ultrapassaria a gente. Mesma coisa serve para o Juventude. O Juventude está com 5 pontos que nem o Vasco, só que está com 2 jogos a menos do que o Vasco. E se desses 2 jogos ele consegue um empate, ele já ultrapassa a gente também. Né? Aí tem o Corinthians, que beleza, está com o mesmo número que a gente. O Fluminense, que joga essa segunda-feira, né? Está com um jogo a menos, pode ultrapassar a gente também. Sem falar em Vitória, Atlético Goianiense, Cuiabá, que também estão com jogos a menos, mas aí eles estão com muito menos pontos que a gente, então mesmo com essas vitórias, eventualmente eles não conseguiriam ultrapassar a gente. Mas assim, isso acaba ajudando o Vasco, né? Porque não sei se a maioria dos torcedores vai se atentar a isso. A experiência que a gente tem é que não. A informação, o fato é que o Vasco está fora da zona de rebaixamento, o fato é que o Vasco está lá em 13º, mais ali para o meio da tabela do que para a zona de rebaixamento, e isso vai dar uma tranquilidade maior para o torcedor e vai dar mais um tempo pro Vasco se recuperar, né? A gente vai jogar agora, enfrentar o Flamengo, enfrentar o Palmeiras. Por que eu estava falando da importância desse jogo contra o Vitória? Porque se você olhar na tabela, por mais otimista que você seja, por mais que você ainda projete um Vasco que vai brigar ali pelas primeiras posições, para jogar um Vasco que vai brigar para ficar na primeira parte da tabela, um Vasco que vai brigar por uma vaga na Libertadores, mesmo que você ainda tenha essa pretensão, se você for fazer lá uma planejada, que o pessoal chama, né, pegar os pontos, quantos pontos o Vasco precisa fazer? Precisa fazer 60 pontos, precisa fazer 64 pontos. Tá, vamos distribuir esses pontos aqui pelos confrontos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ninguém ia pegar e falar, o Vasco vai ganhar do Flamengo, o Vasco vai ganhar do Palmeiras lá em São Paulo, o Vasco vai ganhar do Atlético Paranaense lá no Paraná. Acho que não, né? Então, a gente jogando mal, a gente jogando bem, um time meio perdido ou um time encontrado, a verdade é que a chance da gente conseguir vitórias contra esses times sempre foram difíceis, né? Então não é questão de desistir dessas partidas, claro, vamos jogar para tentar ganhar, vamos jogar para conseguir um pontinho que seja, mas o importante era esse jogo contra o Vitória, né? E aí se a gente olha a tabela, a gente vê que por conta disso que eu falei dos jogos atrasados, a gente tem esse respiro também, a gente conseguiu, foi para 13º, como nas próximas rodadas ainda vão ter esses adiamentos dos jogos dos times do Sul, a gente deve ainda ter um respiro para, mesmo eventualmente perdendo para Flamengo e perdendo para o Palmeiras, a gente tem uma chance bem considerável de jogar contra o Cruzeiro em casa, e aí a gente vai ter que ganhar de novo esse jogo, ainda fora da zona do rebaixamento, né? E na Copa do Brasil também é aquela coisa, a gente, se tiver que largar a mão, né, se tiver que abrir mão de alguma coisa, o mais importante é a gente ficar na primeira divisão. Então, por mais que seja importante, e por mais que eu acho que a gente ainda pode sim conquistar aí, passar de fase, não acho nem um pouco impossível, né? Eu acho que o Fortaleza, apesar de tudo, ainda é o favorito. Mas eu acho que a gente tem possibilidade também de conseguir empatar novamente com o Fortaleza, ou eventualmente vencer o Fortaleza e passar de fase na Copa do Brasil. Mas não vejo esse jogo tão crucial quanto era esse jogo contra o Vitória, né? E ainda tem a questão aí da eventual suspensão do Campeonato Brasileiro, que eu acho que vai vir em boa hora para o Vasco também, né? Se tem uma paralisação, aí é aquela coisa de novo do acaso dando uma forcinha para o Vasco, porque a gente comentava aqui que o treinador novo vai chegar sem tempo nenhum para treinar o time. Se por acaso o campeonato parar, ele passa a ter esse tempo, né? A verdade é que, por conta dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, a gente lamenta, ninguém queria isso, mas a gente não pode fugir dos fatos óbvios. Diz que o Vasco, cara, de um jeito ou de outro, vai acabar sendo beneficiado aí por essa tragédia, no sentido de que não tem como escapar de que os times do Sul serão prejudicados. Eu acho que não tem como a gente não imaginar uma maneira dos times do Sul não serem impactados
por essa tragédia, pelo fato de que eles não estão conseguindo nem sequer treinar, a cabeça dos jogadores que moram lá, que, pô, muitos são até originários, né? São gaúchos também, então tem família lá, e toda essa situação complica demais para ele e para eles. E aí não tem um resultado muito satisfatório, né? Que resolva essa solução e que não implique num favorecimento do Vasco, porque se paralisar o campeonato é bom para o Vasco, porque o treinador novo vai ter tempo aí para conhecer o elenco, para impor as suas ideias, vai ter tempo também para um adiamento implica empurrar o campeonato para frente. Então a gente pode recondicionar o Payet, pode acabar que o Paulinho e o Jair voltando, eles consigam jogar mais jogos do que a gente imaginava. Então tem essa qualidade. Se não para o campeonato, se continua e vai adiando aí os jogos, vai ficar muito ruim. Para mim, para os times do Sul, é a pior possibilidade, porque vai obrigar os caras a, quando eles puderem voltar a jogar, uma maratona super desgastante de jogos, né? E aí, pensando principalmente no Juventude, que já tem um elenco limitado, os caras vão ter que ficar jogando 3 jogos por semana para poder compensar todos os jogos atrasados. Vão ficar estourados, né? Vão com certeza ter um rendimento abaixo, né? Eles que já, naturalmente, já brigariam para cair, nessa realidade, eu acho que viram favoritos, né? Para ser um dos 4 que vão ser rebaixados. Sem falar no Grêmio e no Inter, que também vão ser muito prejudicados, mas aí acho que, apesar de tudo, se o Vasco melhora um pouquinho, né? Pode até também conseguir ficar acima deles. E ou uma terceira solução, que seria, por conta de tudo isso que a gente está falando, suspender o rebaixamento, cara, então não tem como, né? Os caras estão sendo muito prejudicados, a gente vai ter que fazer uma solução de não... E aí eu não sei como é que seria, né? Não rebaixa ninguém, aí ano que vem joga com 24 clubes. Não acredito nisso acontecendo, mas é uma possibilidade que eu acho que deve estar na mesa aí. E que também seria bom para o Vasco, né? Se a gente joga um campeonato sem rebaixamento, a gente não precisa se preocupar com isso. Enfim, o importante é que a gente conseguiu essa vitória, então a gente consegue esse tempo, a gente consegue esse respiro, a gente conseguiu isso mais na sorte, insisto, do que na competência do time e no planejamento, mas vamos torcer para a gente aproveitar isso, né? Esse golpe de sorte, esse tempo que dá para a gente, e vamos ver se o Vasco aproveita, então traz o treinador certo, vamos torcer para esse Álvaro Pacheco ser a pessoa certa para injetar novamente aí uma confiança nos jogadores, achar um esquema tático que consiga tirar mais desse grupo, que é um grupo limitado, é um elenco mal formado, é um elenco que tem várias carências, mas que não é tão ruim assim, né? Para ficar perdendo de Criciúma, para ter que suar para vencer do Vitória em casa, totalmente envolvido pelo Atlético Paranaense, acho que não é para tanto também. Acho que não é para tanto. A gente pode melhorar um pouco o nosso rendimento, sim. Vamos torcer para isso acontecer o quanto antes, né? De preferência, a despedida que eu boto ter um time minimamente competitivo para o jogo contra o Fortaleza, para a gente conseguir passar de fase na Copa do Brasil, que vai ser muito importante não só para a moral do time e da torcida, como também para uma questão financeira, né? Mais uma fase, mais uma premiação, mas principalmente, né? Se a gente for escolher uma coisa só, ter um time minimamente competitivo e capaz de garantir uma vitória para esse jogo contra o Cruzeiro ali, primeiro jogo de junho contra o Cruzeiro em São Januário, que esse é mais um jogo, estilo jogo contra o Vitória agora, que a gente não pode nem pensar em outro resultado que não a vitória. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. A gente volta aí em qualquer momento aqui no Sobre Vasco para falar mais sobre o Vascão. Vocês me encontram também quase todo dia lá no Expresso Diário. Vou deixar aí o link para vocês conhecerem esse novo canal. E até lá a gente vai se falando.